político, eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios da Voz dos Vales, ele que se tornou um grande amigo, uma pessoa pela qual eu tenho uma admiração e um respeito muito grande pelo trabalho realizado em favor da nossa população, quer seja como profissional da área da saúde, quer seja como político. Foi prefeito de Caraí, fez uma administração espetacular, né? Até abrir mão parte do segundo mandato para concorrer como candidato a deputado federal, e tanto que fez um trabalho reconhecido que foi colocado aí como primeiro suplente do Avante, né, como deputado federal. Pode, inclusive, quem sabe, dependendo da situação política que está o país, vir a assumir futuramente um desses cargos aí, uma dessas cadeiras na Câmara dos Deputados em Brasília. Estou recebendo aqui o Weber Neiva, carinhosamente conhecido como Vavá, e que vem para poder falar para a gente de uma série de assuntos importantes, e a gente vai começar pela questão da política, porque todo mundo quer saber. O Vavá teve o quê? Quase 8 mil votos aqui em Teófilo Otoni como candidato a deputado federal. E quem tem uma representatividade grande como essa numa cidade do porte de Teófilo Otoni tem a sua influência política. E é nesse sentido que a população questiona. E aí? Vavá pode concorrer, pode ser um dos pré-candidatos, vai apoiar alguém? Qual vai ser o seu posicionamento em relação às eleições municipais deste ano? Esse é o primeiro tema de hoje da nossa entrevista com Weber Neiva Vavá. Boa noite, seja muito bem-vindo, obrigado por atender o nosso chamado aqui no programa A Voz dos Vales. Nilson, boa noite. Alain, boa noite. Daiane, boa noite. Os ouvintes, internautas, boa noite. Nilson, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, pelo convite, dizer que as palavras que a mim você colocou, eu fico muito lisonjeado, porque você, para mim, além de ser uma referência para todos nós, o papel que exerce coletivamente, é realmente um amigo pela dignidade, pelo comportamento, pelas suas virtudes. Então, sou muito grato a você. Todos os momentos nós tivemos oportunidade, me causa muito orgulho dividir essa bancada aqui contigo. Nilson, é uma alegria enorme poder estar aqui e falar com os ouvintes e os internautas participando aí, porque dia a dia a gente é abordado. Eu queria, antes de responder, Vanilson, colocar, né, aqui para você e para todos, o que é política no meu pensamento. Política é o exercício de uma missão em favor de uma coletividade. Política, Vanilson, não é a busca de se autoafirmar. Política não é ambiente para disputar poder. E mais ainda, política não é um ambiente de guerra para minar o adversário. Não é isso. Política foi feito para quem tem a missão, o desprendimento e a disposição, acima de tudo, para servir uma comunidade. Política é renúncia. É você abrir mão da sua tranquilidade, abrir mão de muitos momentos da família, mas em prol de algo maior. Porque se a gente pensar qual que é o sentido da vida, a vida é uma passagem. Mas nessa passagem que a gente não carrega nada, a gente talvez seja beneficiado por muito mais do que a gente precisa. E a gente pode servir muita gente. Servir muita gente na profissão, no lado pessoal e especialmente no lado público, Vanilson. Eu quero colocar que no meu tempo de atividade pública, 5 anos e meio mais ou menos, somado à campanha, quase 6 anos, eu tive a felicidade de poder participar e carregar uma emoção que é difícil de traduzir em palavras, que é servir as pessoas. Um calçamento, um asfaltamento, um investimento na saúde, na educação, paga um 14º, um 15º, fazer com que crianças até então, digamos, sem assistência básica, sejam acolhidas, um transporte escolar urbano. Enfim, só para dar um exemplo de quanto isso nos causa alegria. Então, política é exatamente esse exercício. E muitas vezes as pessoas confundem, que eu ouço às vezes, né? O grupo A vai apoiar a tua pessoa, o grupo B vai lançar. No meu entender, não existe grupos políticos. Existem pessoas com propósitos distintos. Muita gente de bem, com disposição de fazer muita coisa ou participar, e muita gente mal intencionada, né? E às vezes até confunde. Então, política é nesse aspecto. Então, toda vez que eu participei, Ivanilson, nunca me viram andar em torno de políticos. Políticos nesse sentido de profissão, daquele que pensa nele, a politicagem. Eu, quando fui prefeito, por exemplo, eu não tinha chefe de gabinete, eu não tinha motorista, eu tinha um ânimo, uma disposição de levantar 4h30 da manhã e ir até as demandas, assistir, ouvir e falar a verdade. As pessoas, o gestor, por exemplo, ele não tem que usar da sua responsabilidade no sentido de barganhar.
Ele tem um dever de fazer. Quando eu ouço alguém está fazendo isso, é dever de fazer. Quando não faz, aí de fato é uma falha. Bom, na nossa humildade, na simplicidade, eu participei das eleições de deputado, Vanilson, e aí eu não tinha apoio de governo, eu não tinha apoio de deputados, eu não tinha recursos, e nós tivemos votação na região na casa de quase 40 mil votos. Foi 30 e tantos mil votos, de forma surpreendente, né? Muito mais, exemplo, o último eleito, o Marcelo Alves Antônio, que foi ministro, eu tive 2 mil votos mais que ele. Ele foi eleito pelo PL, né? Com todo... É o tal do coeficiente eleitoral. Coeficiente, né? Mas é para demonstrar o tanto que é simplicidade. Mas os votos não foram meus também, Vanilson. Os votos foram de pessoas que confiaram. Não votaram em vavá. Votaram num comportamento, num acreditar com a sua independência e autonomia. E o que muitos, às vezes, estão envolvidos na política estão esquecendo desse discernimento das pessoas. As pessoas estão mais autônomas, as pessoas têm poder. Bom, desses 30 e tantos mil votos, quase 8 mil votos foi o Teoflotone, e eu sou muito grato ao Teoflotone. Bom, aqui em Teoflotone os meus filhos nasceram, Ivanilson, um em cada hospital. O antigo São Lucas, onde que é a UPA hoje, meu filho mais velho nasceu lá na época, o Hospital Vera Cruz, né? E o mais novo nasceu no Santa Rosália. Eu sou eu sou um funcionário efetivo de Teoflotone, né? E exerço compaixão, e Teoflotone me permite isso hoje, trabalhar e ao mesmo tempo ficar emocionado e alegre com o que eu faço, porque eu tenho contato com esses pacientes, atendo pacientes com HIV, hepatite. Também tem o lado empresarial, a gente tem atividade aqui que também de certa forma a gente contribui. Então o Teoflotone tem uma ligação muito maior, e Teoflotone é a mãe de todos, então a gente tem uma responsabilidade. E aí, nesse tempo pós-eleições, Vanilson, eu acabei ficando na primeira suplência e na vida pública, na verdade, ficando na atividade. Porque o primeiro suplente é o reserva imediato, e ele pode estar substituindo, como existe a possibilidade real de isso efetivar. E eu quero mais uma vez dizer que, se caso a missão a mim for dada, né, for delegada, e eu for acionado, não tenho dúvida que eu vou com unhas e dentes para exercer, para honrar, né? Porque as pessoas não querem muita coisa. É o básico, que é o dever do Estado. Eu acho que quando a gente vai exercer alguma coisa, Vanilson, a gestão é para isso, a gente, acima de tudo, de vontade e disposição, a gente tem que ter conhecimento, tem que ter preparação. Então, basicamente, o que eu fiz, quando eu saí, então, da atividade, acabou as eleições, eu fui estudar. Apesar dos bons resultados que nós tivemos, mas nunca é demais você avançar. Então, eu estou fazendo um mestrado em administração pública, porque eu sinto no dever de avançar. Caso a missão venha, eu tenha realmente condições de dar satisfação, produzir resultado para essas pessoas que realmente necessitam. E se você me permitir, eu quero fazer só uma pausa. Eu não tenho como deixar de tocar num ponto que dia a dia a gente percebe e entende o impacto negativo na vida das pessoas, que é a Copasa. Eu vou dar o exemplo da Copasa, simplesmente, não vou entrar mais em detalhe, mas é importante. Acabei de ver aqui, eu falei com você que ia passar os dados, a Copasa, Vanilson, distribuiu, só no ano de 2022, mais de 2023, 850 milhões em dividendos. 850 milhões? 851 milhões em dividendos. E no mês de dezembro, se você consultar, está na internet para todo mundo, houve uma distribuição extra de quase 400 milhões. Bom, o que eu quero chegar? A gente ouve todas as deficiências, dificuldade. Mas se você, Vanilson, e é justo dar os dividendos, quando você pode, tem lucro, dê os dividendos, né? Os acionistas, é muito bacana, né? Mas como que você pode ter lucro para mim se você me diz que o esgoto está no rio e aquilo é um canal de esgoto abastecendo pessoas com essa água contaminada? Como que você me diz que você pode ter lucro se as pessoas estão no morro, a água não está chegando? E essas pessoas precisam da água, por exemplo, para dar banho do seu filho para ir para a escola, ou um doente que está acamado e não tem condições de fazer higiene pessoal, ou alguém que tem um comércio, que tem um restaurante, alguma coisa, num lugar mais distante, a água não chega. Como é que você pode ter lucro, pode dividir dividendos? A Copasa está inovando, inclusive a marca nova, não sei se você viu, tem uma marca nova, muito bacana, né? É uma marca nova que quer dizer inovação. Inclusive a conta, se você ver, tem um QR Code e você pode pagar a conta sábado, domingo, Pix. É imediato. Mas não tem um QR Code para eu fazer uma reclamação? Não tem um QR Code para atender a necessidade do povo? O escritório em Teoflotone é uma vergonha. Semana passada nós trouxemos uma matéria aqui de pessoas que passam 4, 5, 6 horas para poder ser atendido com um único guichê em funcionamento. Um único guichê em funcionamento para atender uma demanda de uma cidade do porte de Teoflotone. Quer dizer, tem dinheiro, lucro para dividir, né, entre os acionistas, mas não tem para poder melhorar a estrutura, contratar mais profissionais, proporcionar um atendimento de melhor qualidade para a população? Vanilson, a minha residência aqui em Teoflotone é na rua Carlos Leonardo. Desde que eu resido lá, e tem muitos anos, a Copasa trabalha naquela rua
quase que constantemente falta água, porque tem algum problema de encanamento. Todo dia quebra, resolve, e a água não vem, aquela confusão, entra ano, sai ano. Essa semana eu fui levar minha menina na escola e o pessoal tinha cavou lá, deixou uma panela enorme, inclusive danificou meu carro, meu pneu, porque sem sinalização, sem nada. Se uma moto passasse naquele momento, caía. Resumindo, danifica o patrimônio público, porque a prefeitura vai lá, conserta, faz um asfaltamento, como aconteceu perto da UPA recente. A Copasa vai lá e danifica. A Copasa não pode coletar de forma adequada, não pode abastecer de forma adequada. É uma estatal, Vanilson. É uma estatal. Bom, por que eu estou dizendo tudo isso? É só para dizer o que nos move na atividade pública, Vanilson. O mover do agente público é ser porta-voz. O político, ele tem que sentir a dor do cidadão. Se ele não sentir a dor do cidadão, ele está no lugar errado. Porque ele não está ali para se autoafirmar, para poder, para benefício. Política não é para isso. É nesse sentido que eu entendo a política e todas as vezes que me for acionado. Bom, voltando à política local, que foi o tema, que foi a sua pergunta. Eu tenho um compromisso com o Teoflotone, Vanilson, né, com todos vocês, eu sou muito grato a você, né, por tudo que você participou, representou na minha vida, mas essa política especial do Teoflotone, quase 8 mil votos de uma pessoa simples, que não tem poder, que não tem recurso, e votos conscientes. Então, todos os dias eu sou acionado. Vavá, você vai ser candidato, você tem que candidatar, pesquisas, foram feitas pesquisas diversas, questão de partido, enfim, tudo mais. Nos dão uma condição muito razoável, né? Mas, mais uma vez, Vanilson, a política não é vaidade. E diante do que aconteceu com a gente na eleição para deputado, eu ganhei eleições em mais de 7 cidades aqui na nossa região, inclusive dentro dessa possibilidade de assumir o mandato e também dessa participação regionalizada, por bem eu não deixar esse lado regionalizado. Eu sou porta-voz, assim, graças a Deus pela votação que eu tive e pelo espaço que se necessita ter. Então a gente não pode deixar órfão todas essas pessoas que nos confiaram em todas as cidades vizinhas. Mesmo sem mandato, você tem um compromisso com essas pessoas que confiaram em você. Imensamente, porque a gente já sabia mais ou menos o que acontece, Vanilson. Os deputados vêm na época da eleição, pegam voto e some. Né? Não tem aquele compromisso imediato com o voto, mas não com as demandas da população. Basta ver mais uma vez que nós estamos citando, a Copasa entra ano e sai ano, é uma estatal, você não vê uma ação, você não vê uma ação judicial, você não vê ação pública. O que está acontecendo? As pessoas estão sentindo. Vou dar outro exemplo, a Copanó pertence à Copasa. Eu acabei de testar aqui, pede uma segunda via da Copanó, você cai no site da Copasa e direciona para a agência virtual e vai escolher Copasa ou Copanó. E esse caos, as estações de tratamento abandonadas, aonde tem estação de tratamento, aonde não tem, nem pensa em instalar estação de tratamento, esgoto jorrando, e pessoas sem abastecimento. E todo mundo olhando, digamos, e não dá uma resposta, e não tem uma ação, iniciativa enérgica. Realmente eu não consigo entender, Vanilson. Se for para participar da vida pública assistindo, eu fico na minha casa assistindo. Se for para participar da vida pública apenas para constar, não vai. Porque vai dar errado para você e vai dar errado para as pessoas que confiam e acreditam. Então, o que nos move é essa questão do envolver, do sentir, né, a dor do cidadão. Bom, quando a política Teoflotone, então houve movimentação, está tendo movimentação, e eu quero fazer aqui essa pausa e dizer que é muito justo o lado democrático que as pessoas participam. Quanto mais pessoas que tiver, eu acho adequado. Né? Pessoas de bem, pessoas com ideias. O que eu gostaria muito de ouvir, porque eu já fui gestor no consórcio, já fui gestor na multa, já fui gestor no município. Além das ideias, o que é importante é dizer como executá-las. De onde vai ter condições de efetivá-las. Qual que é o propósito de uma ideia? Porque não somente ideia, né? Fazer um debate de forma a nível racional e dentro de uma realidade. Então, estou vendo muita movimentação. Desde o momento eu quis ficar distante de participação, porque eu não tenho grupo, Vanilson. Eu não tenho ligação política. Eu pertenço, estou filiado ao Avante, eu sou o primeiro suplente, né, do Avante. Eu tive em Belo Horizonte, quando fui tratar de comissões. Algumas cidades que eu ganhei as eleições me foi designado para poder auxiliar o partido a nível regional nesse sentido. E Teoflotone, como eu tive a maior votação como deputado federal, eu mesmo, como presidente, coloquei isso. Eu não sinto a vontade em Teoflotone, não. Teoflotone é algo muito maior. Teoflotone necessita de uma conjuntura de situações e união de esforços de muita gente. Então não é indicar uma comissão, não é participar. Então, particularmente, Teoflotone, eu não quero, nesse sentido, dizer que eu tenho poder indicar, não. Se eu puder contribuir, estou disponível com ideias, com suporte, mas diretamente não. Então, a minha decisão, baseada nessa abordagem, dia a dia, se eu posso ser candidato ou não, e existir essa possibilidade, de fato, de efetivar ser candidato em Teoflotone, surgiu uma questão legal. Eu poderia legalmente ser candidato ou não? Uma vez que eu fui candidato em 2016,
2020 a reeleição, e seria um terceiro mandato ou não? Mesmo algumas pessoas entendendo que sim, que eu poderia, porque não é o mesmo município, esse município não é condizente, né? Quer dizer, não tem um impacto maior, teria essa dúvida. De qualquer forma, eu poderia participar na dúvida e questionando e respondendo na dúvida e estar no debate. Mas não é o meu propósito. Então, meu propósito com o Teoflotone, e eu tenho essa dívida enorme, foi estudar, me preparar imensamente, como eu estou fazendo o mestrado, eu quero na sequência poder emendar com o doutorado, para que, quando acontecer, se eu for útil, a população de Teoflotone me acionar, eu esteja devidamente preparado para servir Teoflotone, se assim o destino e a população entender que eu possa ser útil. Em qualquer aspecto. Eu, funcionário público, eu sou de Teoflotone, mas como cidadão, como eleitor, e mesmo como candidato. Então eu acho que além de você ter a vontade, uma disposição, você tem que entender e estar adequado para responder, que é muita responsabilidade. Teoflotone passa um orçamento de mais de 1 bilhão, né? As demandas regionais, tudo exágue em Teoflotone, né? Evidente também as oportunidades. Então nesse sentido eu decidi me preparar imensamente, Vanilson, me colocando à disposição de toda a região, mas especialmente de Teoflotone, no amanhã, se a população de Teoflotone me acionar e se a missão vier para que eu exerça condignamente e, nesse momento, me colocar isento na disputa em Teoflotone, respeitando a todos, porque se eu vier assumir o mandato como deputado, eu vou ser parceiro de Teoflotone de quem estiver na administração, porque a gente tem que candidatar, tem que ser um candidato não contra alguma coisa, você tem que ser candidato a favor de alguma coisa. Eu sou a favor de fazer uma política de decência, de agir para o coletivo, de não de busca de poder, não de guerrear, pelo contrário, de pacificar, mas propor resultados que atingem toda uma comunidade. Portanto, o meu pensamento hoje é me colocar isento na disputa em Teoflotone e me preparar para que, se amanhã me for acionado, eu vou estar disponível, preparado para assumir a missão. Mas esse amanhã seria o quê? 2028, por exemplo? Uma disputa que nós teremos em nível municipal? Vanilson, o amanhã pertence a Deus, eu acho que eu não gosto muito de colocar, mas eu digo que sim. Eu acho que é o tempo suficiente para que eu possa completar aquilo que eu entendo que é necessário em uma pessoa, os requisitos para poder estar completo, para atender as demandas e fazer Teoflotone avançar cada vez mais. 2028 sim, né? Eu acho que respeitando o momento político agora, me colocar isento, e a partir de então, a partir de 2025, aí sim, está disponível para todos os debates, para que quando vier 2028, assim efetivando, as portas abrindo, eu de fato efetivo uma pré-candidatura, desde que seja algo não meu, que seja algo que atenda à comunidade com ideias, com propósitos e com pessoas. Vou te dar outro exemplo, Vanilson. Nesse momento, a ideia de isenção. Mas se tivesse uma pessoa dentro da afinidade que tem como você, eu não teria dúvida, né? De imediato. Um exemplo, porque eu acredito, eu não sou contra ninguém. Eu acredito muito. Portanto, se caso for 2028, se efetivar essa missão e esse preparo a partir de 2025, preparando para 2028, para que a gente possa, tendo o espaço, não impondo, articulando, a gente construir uma alternativa no sentido de fazer avançar o que está dando certo. Implantar aquilo que não foi efetivado e corrigir tantas coisas que possam ser corrigidas, mas sempre de forma pacífica, respeitosa e olhando o coletivo e jamais o individual. Deixando um pouco a política de lado, vamos falar da saúde, né? Nós temos visto aí, Vavá, como médico infectologista, eu quero a sua opinião, casos de dengue e de chikungunya pipocando em todos os pontos aqui do estado de Minas Gerais e na nossa região não é diferente. Enquanto profissional da área, qual que é a avaliação que você faz do cenário aqui em Teoflotone região? Nilson, é uma situação muito delicada, tá? E isso, entre anos e sai anos, acontece. A dengue, nós temos aí 4 vírus que circulam de tempo em tempo, um ou outro circula. Pessoas mais jovens que não foram expostas, naturalmente, elas têm suscetibilidade, né? Talvez não tenham anticorpos contra determinado vírus. E pior, que não está circulando a dengue, Vanilson, está circulando diversos agentes ao mesmo tempo. Dengue, chikungunya, zika, influenza, sincicial. O que aconteceu esse ano? Nós tivemos o período de estiagem e sendo estendido. Quer dizer que não choveu em outubro, em novembro, acumulou muita água ao mesmo tempo, numa época de sol muito forte. Naturalmente, isso muda o ciclo de alguns animais, principalmente dos mosquitos, e está explodindo, não é só em Minas, né? Teoflotone, em Minas e outros estados também. Delicado quando você soma com um sistema de saúde deficiente,
né, especialmente da estrutura hospitalar, onde que a dengue, não existe dengue hemorrágica, né, as pessoas têm medo de dengue hemorrágica, existe dengue grave, a pessoa pode ter uma complicação e morte sem perder uma gota de sangue, Vanilson. A dengue, que mata na dengue, aumenta a permeabilidade capilar, a pessoa perde líquido, perde água, né, é como se fosse nascer seco, e a pessoa choca. Então, o que acontece? Quando você não consegue detectar no início, naturalmente o risco é muito grande, especialmente com pessoas que têm comorbidades ou alguns sinais de alerta. Então, realmente é muito, muito grave o que está acontecendo. Graças a Deus, a gente tem uma luz no fim do túnel, surgiu a vacina está sendo fornecida pela rede privada, agora o governo está começando a fornecer, mas para uma parcela muito pequena, que não vai ter impacto nesse momento, naturalmente. Se não me engano, vai fornecer para 14, 15 anos, jovens, adolescentes, uma coisa assim. É de 11 anos acima, de 11 a 15 anos. Vai ser futuramente, então tem um impacto numa massa. Naturalmente é uma luz no fim do túnel, né? A gente ampliar tudo isso aí. O certo é que as pessoas devem ter cuidado, devem contribuir também com a questão do lixo, do cuidado com os quintais e tudo. O poder público fazer o papel dele, não adianta só o povo também. Naturalmente o povo não dá conta de fazer além do que se deve. Mas é muito delicado quando você pega um sistema de saúde sobrecarregado, Vanilson. Eu tive, na última oportunidade que eu tive como gestor, presidente da MUC, com o governador Zema, na época eu falei para ele, governador, felizmente para nossa região, não foi feito, não está sendo feito nada impactante. Está sendo feito o básico. Pagar as contas em dia que o governador Pimentel não pagava, o senhor está pagando, mas é um dever pagar. Então isso não é qualidade. Agora, uma ação para impactar, o hospital regional vai mudar, vai ajudar bastante. É importante. Organizou um pouco mais de pagamentos, a saúde, essas questões, mas ampliar a assistência, a questão do SUS-Fácil, a fila, o avançar, as pessoas estão com dificuldade de exames básicos, Vanilson. Câncer está muitos casos de oncologia, câncer está aumentando bastante. Então o sistema está sobrecarregado. Você pega uma epidemia com um volume desse, onde se confunde, é zika, é chikungunya, é dengue, muita coisa circulando ao mesmo momento. Realmente vem com um risco muito grave, especialmente para as pessoas mais vulneráveis. Aí que a gente toca mais uma vez. Aquela pessoa que não tem um plano de saúde, aquela pessoa que está distante, que precisa de um transporte ou não tem condições de comprar um remédio. Realmente o que a gente está vendo hoje em dia. Então a situação é muito delicada, requer a união de esforços de todos nós, profissionais, gestores, população, para que a gente consiga passar com o menor dano possível para superar esse momento delicado. Vavaí, um outro problema que surge, né? Além de dengue, chikungunya, nós estamos vendo aumento nos casos de Covid, que muitos já acreditavam que tivesse passado, né? Definitivamente a situação da Covid, parece que é uma enfermidade que a gente vai ter que aprender a lidar com ela para o resto da vida, mas tivemos mortes. Por exemplo, 3 idosos confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde de Nanuque. E já temos relato, inclusive do próprio secretário da Saúde, aqui em Teófilo Otoni, de aumentos dos casos de Covid-19 também aqui em Teófilo Otoni. É verdade, Vanilson. O que acontece, como você bem disse, né, a gente vai ter que conviver com isso, aprender a conviver com isso, como a gente convive com a influenza há séculos, naturalmente. O que é importante, a vacina ela tem um impacto, Vanilson. Quando o vírus vem circular e acha local propício, ele instala. E aquelas pessoas mais sensíveis são as pessoas de maior risco, como o idoso, como um diabético, como um hipertenso, como um pneumopata, né, quem tem algum problema de pulmão. Então, a vacina ajuda a diminuir essa circulação, aumenta a proteção individual das pessoas e coletiva também, porque a partir do momento que você está imunizado, não se infecta, você não vai transmitir para outra pessoa. Então, a vacina é uma ferramenta importante que a gente tem cada vez mais de exercer, utilizar e colocar em pauta. Mas a gente, como você bem colocou, tem que aprender a conviver e estar preparado para as adversidades e as particularidades que cada patologia dessa oferta. Agora são 19 horas e 17 minutos. Eu quero agradecer imensamente a presença do Weber Neiva, o Vavá, um grande amigo, um ser humano extraordinário, que eu tenho o privilégio, né, e a satisfação de trazer sempre que posso aqui no programa A Voz dos Vales. Quem conhece e tem a oportunidade de conviver com o Vavá sabe o ser humano que ele é, e isso aí não é segredo para ninguém, a admiração que a gente sempre teve. Me agradeço muito, viu, Vavá, pela presença, pela participação, desejando sucesso, que você consiga ocupar um dos cargos aí, né, na Câmara dos Deputados, e não está longe disso acontecer, porque nós temos aí a situação de candidatos, né, de deputados do seu partido, do Avante, que vão concorrer nas eleições municipais. Um caso, por exemplo, é a da Ione, que é candidata lá em Juiz de Fora, e pelas informações que a gente tem, tá uma das fortes candidatas lá na briga para se eleger prefeita de Juiz de Fora. Então, ela se elegendo, o Vavá automaticamente assumiria uma cadeira. Tem outro caso também aí que
tá na mídia inteira, que é a situação do André Janones, né, que está sendo investigado, já houve até quem falasse em cassação de mandato, claro que ninguém correligionário de partido vai torcer para que ninguém seja cassado, mas são possibilidades de que, caso aconteça, o Vavá assuma uma das cadeiras na Câmara dos Deputados, não é isso? Ô, Vanilson, primeiro, mais uma vez, te agradecer, né, pela oportunidade, pelo privilégio aqui compartilhar com vocês, com a rádio, né, com os ouvintes, com os internautas. Muito lisonjeado, obrigado mesmo de coração por tudo que você representa para todos nós, para a comunidade, para a região, para mim pessoalmente, né? Dizer em relação a essa possibilidade, existe uma possibilidade real, é evidente que você acabou de citar o caso de Janones, é um companheiro de partido, ninguém torce para que dê errado, né, de forma alguma. Não gostaria de ter uma ascensão, digamos, em prejuízo de qualquer que seja. Eu digo que o primeiro suplente é uma reserva imediato, ele tem que estar disponível, e eu estou, cada dia, Vanilson, me preparando, porque se vier a missão e for delegado que assim o exerça, pode ter certeza, Vanilson, eu não vou para constar. Eu vou para poder fazer e lembrar que nós temos uma região de um povo humilde, mas de um povo trabalhador com potencial enorme de riqueza e que a gente não quer nada demais deles. O que a gente quer é que eles não nos atrapalhem, porque ao nos abandonar está atrapalhando. Não precisa nos dar nada que a gente consegue andar. Pode ter certeza que muito potencial e vão ouvir muito falar da nossa região, porque se assim eu estiver lá exercendo um cargo, é no sentido de ser porta-voz de cada cidadão dessa região, especialmente de Teoflotone. Então, mais uma vez, agradecer você, a toda a equipe da rádio que aqui está, os ouvintes, internautas, me colocar inteiro à disposição e, mais uma vez, reitero esse sentimento de exercer com dignidade, com emoção e com alegria, acima de tudo, a representatividade que muito a gente quer na nossa região. Pois aí, o gratificante é isso aqui, ó. Deixa eu registrar o Paulo Afonso Reis, está nos acompanhando lá de Natal, no Rio Grande do Norte. O Guilherme Ribeiro Franca diz aqui: Vavá transformou a minha cidade e creio que ele tem mais a ofertar para todo mundo. Que Deus abençoe a jornada dele e a todos vocês aí da rádio. Quer dizer, isso é que é o mais gratificante, né? Ter esse reconhecimento da população de que você cumpriu a sua missão de servir a comunidade quando esteve na gestão. A Nilza Nunes também dando aquele boa noite pra gente. O Rodrigo Peixi é outro que merece também ocupar o seu espaço, né? Já bateu na trave várias vezes. Torço muito pelo Rodrigo, porque quem conhece o Rodrigo sabe que ele também é uma pessoa do bem, um ser humano fantástico. Tá dizendo aqui: boa noite, Vanilson. Que maravilha de entrevista. Um grande abraço pra você e pro meu amigo Vavá, homem de referência e que tem um grande exemplo a ser seguido, especialmente na política. O Gerson Breno dando uma boa noite pra gente. Vavá, obrigado, uma ótima noite pra você e espero revê-lo em breve aqui na Voz dos Vales. Nilson, muito obrigado. Eu não poderia deixar de lembrar aqui, agradecer todas as mensagens, né? Não dá pra falar todo mundo, mas citar o Rodrigo Peixi, como você bem falou, pessoa de bem, né? Merece estar nos ajudando, que é ajudando a população, ocupando um espaço como é digno. Mandar um abraço para o Adalberto, seu ouvinte, né? Tá nos assistindo possivelmente aí. E todos os ouvintes e a vocês, muito obrigado de coração, Vanilson. Esse Weber Neiva Vavá, suplente de deputado federal pelo Avante, ex-prefeito de Caraí e também médico infectologista, brilhantando o programa Voz dos Vales de hoje.